Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um resumo da rodada KTO. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. E hoje a gente tem que ser rápido, porque ontem teve rodada quádrupla de novo. Essas coisas que só a primeira rodada dos playoffs podem nos oferecer. Isso, os fins de semana da primeira rodada dos playoffs, o pesadelo de quem produz conteúdo. Porém, tá acabando, Danilo. Já temos um eliminado. Isso. O Philadelphia 76ers derrotou ontem o Brooklyn Nets, a primeira série que acabou. As outras estão bem vivas. Miami Heat abriu 2-1 no Bucks. Antetokounmpo ainda fora. Ja Morant voltou. Mais o Lakers que venceu e abriu 2-1. E o Los Angeles Clippers ficou no quase. Isso. Perdeu de novo do Phoenix Suns, de novo sem Kawhi Leonard, que aí sim tá perto de fechar. O Suns tá com 3-1 na série. Então temos muito o que falar hoje. Pois é, são séries não só disputadas, mas são séries bem confusas. E aí a nossa intenção aqui é sempre tentar mostrar pra vocês qual foi a história de cada jogo. Foi tudo muito previsível, tão previsível que a gente ganhou nossa aposta quádrupla da KTO ontem, então... Sinto muito aí. Desculpa aí os odiadores. Mas foi tudo muito previsível. Eu vou falar até com um tom entediado o resumo inteiro. Foi banal, né? Eu tava sabendo o que ia acontecer. Já que a gente apresentou o gabarito aqui ontem, né? Vamos começar com Lakers e Grizzlies. Boa. Aproveitando aí a torcida do Lakers, que é a mais numerosa e certamente vai dar muitas visualizações e curtir muito esse vídeo e compartilhar com os amigos. Bom, o Lakers recebeu o Memphis Grizzlies e conseguiu a maior vantagem de um time sobre outro em um primeiro quarto na história dos playoffs da NBA. Um 35-9. Foi humilhante para o Grizzlies, foi constrangedor para o Grizzlies, e o Lakers chegou chegando e o Grizzlies não deu conta das provocações do Dillon Brooks. Pois é. Você vai lá e fala de todo mundo. Falaram na transmissão, né, que os jogadores do Lakers estavam interpretando como: se ele fala isso do LeBron, o que eles devem pensar da gente? É verdade. O Malik Beasley pensando assim: se ele acha o LeBron uma porcaria? Nossa, ele deve me achar o cocô do cavalo do bandido, né? E o Lakers começou o jogo com muita intensidade, muita velocidade, atacando o garrafão o tempo inteiro, e o Grizzlies ajudou muito, né? Não acertava um arremesso de perto, de longe, meia distância, bandeja, marcado, desmarcado. Foi assim, um desastre que nenhum jogador se salvou. E ficou aquela sensação de que talvez o Ja Morant não devesse estar em quadra. Porque na temporada regular é ele quem respondia essas sequências muito boas dos adversários. É ele quem infiltra e inventa pontos. O Ja Morant é desses jogadores que não precisa de uma jogada construída. Ele pode simplesmente bater o defensor dele, infiltrar, cavar umas faltas, bater uns lances livres. Ele é a válvula de escape do time. E não estava conseguindo fazer nada no primeiro quarto. E aí a transmissão gringa até cogitou: será que tá sentindo a mão? Porque teve 2 turnovers que o drible só escapou da mão dele. Não foi que o Lakers foi lá e roubou a bola. Não, ele tava tentando driblar, a bola escapou, perdeu. Então, a gente sabia. Se fosse um jogo normal, um jogador qualquer, a gente ia falar: não, ele tá, sei lá, desconcentrado. Mas como ele tem uma lesão na mão, a gente pensa, talvez ele não esteja com aquele controle total que a gente conhece. Talvez tenham apressado ele de volta para a quadra, talvez não fosse a hora ainda, ele precisasse de um tempo a mais. Foi a impressão que o primeiro quarto passou. Não foi a impressão que o quarto período passou. Porque o Lakers chegou a abrir, acho que 29 pontos, né? Foi a maior diferença. Tava tudo indo bem tranquilo. Aí no finzinho do segundo quarto, o Grizzlies fez uma sequência de 10 pontos seguidos, e aí caiu para 16, chegou a cair para 13, e aí não parecia mais aquela surra do primeiro quarto, mas também nunca pareceu que o Grizzlies realmente ia virar o jogo. Acabou em 11 só a diferença, muito porque o Ja Morant passou dos 40 pontos, mesmo com aquele primeiro quarto ridículo. Isso, ele fez 22 pontos consecutivos no quarto período para terminar o jogo com 45 pontos. E 13 assistências. Pois é, foi espetacular. E é claro, foi numa situação em que o Lakers já tinha tirado o pé do acelerador, né? Quando você lidera um jogo por 29 pontos, uma hora você vai diminuindo a intensidade. Mas o Ja Morant não diminuiu, pelo contrário, ele engatou outra marcha, usando a metáfora de automóvel, mesmo você sabe dirigir. Ele engatou uma outra marcha e aí o Grizzlies até sonhou com ter chances. Você não tem lugar de fala. Eu não tenho lugar de fala. fala. Saber como funciona uma marcha. Não faço Ninguém ideia. sabe. Não assim, faço ideia. Muita gente sabe, mas
Não é todo mundo que dirige que sabe como funciona, né? E depois daqueles 2 turnovers no comecinho do jogo, ele cometeu só mais um o jogo inteiro. Mesmo sendo agressivo e entrando no garrafão o tempo todo. E aí a gente entra de novo naquela discussão ridícula, que é... Todo mundo sabe que o Grizzlies precisa do Ja Morant. Todo mundo sabe que o Lakers tem muita dificuldade de parar o Ja Morant. Aí os 2 jogos que o Ja Morant jogou, o Lakers ganhou. E o jogo que o Ja Morant não jogou, o Grizzlies ganhou. É confuso. É confuso. Como você disse, são séries confusas. Mas ontem faltou muita coisa para os outros jogadores do Grizzlies. O Jaren Jackson Jr. fez, acho que, o pior jogo dele nessa série. Ele não conseguiu tirar proveito de nenhum duelo ofensivo que ele dominou nos primeiros jogos, né? Seja contra o LeBron, seja contra o Anthony Davis, ou nas vezes que o Vanderbilt está marcando ele, ou que sobra o Hachimura, tanto faz. Ele acertou só 4 arremessos ontem. As bolas de 3 do Grizzlies também demoraram muito para começar a cair. O Dillon Brooks, que falou um montão, uma bola de 3 em 5 tentativas, 3 de 13 arremessos convertidos. Aliás, o que eu achei foi que o Grizzlies melhorou quando o Dillon Brooks foi expulso. Pois é. Porque teve essa também. Foi expulso, ele deu um totó ali na Holanda, né, nos Países Baixos do LeBron James, e foi passear logo no comecinho do segundo tempo. Né? Então, ele provocou o LeBron, tomou um 35-9 no primeiro quarto, errou tudo que foi arremesso, era vaiado assim que tocava na bola e saiu expulso. Esse foi o dia do Dillon Brooks. Não foi um dia muito bom pra ele. E depois, na coletiva de imprensa, perguntaram pro LeBron se ele tava passando uma mensagem pro Dillon Brooks. E ele falou, tô passando mensagem nenhuma, eu faço isso há tempo demais pra estar aqui passando mensagem. Mas dito isso, tava passando mensagem. Mas acho que ele quis dizer que é um dia normal de trabalho, porque quando você é um jogador profissional da NBA há tantos anos que luta por títulos, você tá passando mensagem em todos os jogos, né? Pra ele faz parte do trabalho. E o Dillon Brooks, por outro lado, não quis dar entrevista. Porque todo jogo ele falou uma grande frase, aí foi do Hachimura no primeiro jogo, foi... Metralhadora giratória de groselhas, e aí... Ontem alguém deve ter chegado nele e falou, tipo, cara, só não fala. Então, só não fala por 2 dias. Eu juro que se eu fosse milionário como um jogador da NBA, eu contrataria um relações públicas. Eu teria alguém pra parar a minha boca na hora em que colocasse no microfone, sabe? Tipo, hoje não fala. Eu acho que não é todos os jogadores que precisam, mas o Dillon Brooks certamente deveria pensar assim. Falando em relações públicas, você viu depois do jogo o D'Angelo Russell? Ele foi dar a entrevista dele, ele pegou uma garrafinha, botou aqui, e era a marca dele de isotônico. É a marca dele própria. Que não é patrocinado, não patrocina nem a NBA, nem o Lakers, nem nada. E 1 segundo chegou uma mulher lá da NBA e já não pode. E ele ficou lá, oi. Não. E aí ele saiu. Eu só tava no meu bolso. E aí ele saiu da área da entrevista coletiva segurando a garrafa, assim. Que absurdo. Pelo amor de Deus, D'Angelo Russell. Acerta o arremesso. Ontem ele acertou um pouquinho mais, não muito. 5 de 14 pro D'Angelo Russell, mas deu 7 assistências e ele jogou bem o primeiro quarto. Ele, como eu vou mostrar uns lances depois, ele foi muito bem distribuindo um jogo numa jogada que o Lakers fez repetidas vezes, um corta-luz duplo no meio da quadra, que deixou o Grizzlies bem confuso e ajudou o Lakers a fazer o que precisa nessa série, que é atacar o garrafão. O Lakers voltou a conseguir atacar o garrafão e assim que deu certo, porque a gente fala dessa surra de ganhar de 35-9, não sei o quê. O Lakers acertou 7 bolas de 3. O jogo inteiro. 25% de aproveitamento, 7 de 28. Não, e outra. Perdeu o segundo quarto. Perdeu o quarto período. O terceiro ganhou por 4 pontinhos. No basquete de sets, que você tanto sonha, teria sido um empate. Teria um tie break. É que os 35-9 foi muito avassalador, né? Foram 45% de aproveitamento dos arremessos em geral. Não foi um domínio ofensivo absurdo do Lakers. As bolas ainda de longe não estão caindo. Alguns jogadores ainda estão com dificuldade de pontuar. Então, foi o que o Lakers conseguiu foi dominar o garrafão, dominar na defesa durante um bom período de tempo, abrir essa vantagem e administrar. E aí administrou de um jeito ok, aí a soma dos números dos 4 períodos não é algo tão impressionante, mas ganhou em casa
e agora esse jogo 4 vai ser muito, muito legal. Isso, e aí a gente fica na dúvida se o Jamoran joga ou não joga. Porque se eles quiserem vencer o jogo, talvez ele não possa jogar. Né? Não, você fazer 45 pontos atrapalha, Jamoran. Para de fazer isso. A gente tá falando só do retrospecto. É claro que com o Jamoran, o Grizzlies é um time muito mais perigoso. Né? E o Anthony Davis eu também ia falar. Ele foi mais ativo ontem, mais agressivo que a gente pediu no jogo passado. Aí ele arremessou 24 bolas e acertou 11. Que não é um bom aproveitamento, ainda mais para quem tenta morar perto da cesta. Mas não é sobre isso, né? É sobre dar 24 arremessos. Sim, ele tem que ser agressivo. Porque se ele não tá dando arremesso, quem vai dar os arremessos? E as bolas de 3 pontos do Lakers não estão caindo. E aí é importante que o Anthony Davis dê o máximo de arremessos possível e ataque o máximo possível a cesta, porque isso cria espaço para mais arremessos de 3 pontos do Lakers. Então eu insisto que a gente dá um pouco de valor demais pro aproveitamento dos arremessos, e o que importa, na verdade, é que o adversário acha que você vai acertar. Porque aí ele reage ao seu alto volume de arremessos. O Anthony Davis tem que ser agressivo, não pode ser um jogador que... Não, eu comecei mal hoje. Não vou arremessar. Então vou acabar com 8 arremessos. Ele vai ser marcado em todos os arremessos que ele der. Ninguém vai deixar ele livre só porque ele tá errando aquele dia. E no caminho vai cavar falta, que ontem ele fez 8 pontos de lance livre. Então é importante pro Lakers que o Anthony Davis tenha essa mentalidade. Defensivamente ele tá bem a série inteira. E eu separei uns lances pra gente ver os erros do Grizzlies no primeiro quarto, para mostrar como foi uma soma de a defesa do Lakers agressiva, bem postada e torcida gritando para atrapalhar. Mas o Grizzlies errando. E o Grizzlies errando tudo. Arremesso bom, arremesso ruim, arremesso médio, arremesso do armador, do pivô. Foi só uma noite desastrosa. Como sempre, um número como 35-9 exige um time fazendo tudo que deveria fazer e o outro errando coisas que deveria acertar. Né? Exato. Vamos lá. Bora ver uns erros do Grizzlies, então. Aqui é o Lakers fazendo a parte dele. O LeBron não cedendo espaço para o Jaren Jackson Jr., a ajuda do Vanderbilt, cobertura do Anthony Davis. Para forçar o arremesso mais alto possível. Perfeito. E aí rebote do Tillman e o toco do Vanderbilt no tapinha do Tillman. Incrível. Toco no tapinha não é sempre. Briga pelo rebote, de novo. Ataque. De novo o LeBron segura o tranco, aí deixa o Desmond Bane teve espaço. É o melhor arremessador deles no time titular. E nada. E esses arremessos de 3 de rebote de ataque são sempre livres. Não tem muito jeito, difícil. A defesa tá quebrada, né? Então acho que aqui é um bom exemplo, em uma jogada, de como o Lakers estava agressivo, ativo, defendendo bem, mas o Grizzlies teve suas chances. Perfeito. Só que eles não aproveitaram nenhuma. Aqui o Lakers deixando o Dillon Brooks livre para cobrir o Jamoran, e o Dillon Brooks não acertou nada. Aí é mais comum ele errar arremesso que o Desmond Bane, mas mesmo assim, não faltou chance nem espaço. Se você dá espaço, o Dillon Brooks arremessa. Olha o D'Angelo Russell ignorando o Dillon Brooks para fazer espaço no garrafão. O D'Angelo Russell tá ali sozinho, olhando pro nada. Isso, o Dillon Brooks tá ali na zona morta de cima, totalmente livre. Aí ele recebe... Deixa, pode arremessar. E não acertou porcaria nenhuma. E aí, velocidade, contra-ataque. Agora sim, sem pegar a defesa do Lakers posicionada, Desmond Bane passou... Não vai entrar. Mas boa defesa do Reeves. O Lakers fez a parte dele, atrapalha. Força alguma coisa, força ele com a mão esquerda, sei lá. Isso. Mas tudo que o Lakers atrapalhou um pouco, o Grizzlies fez questão de errar. Nossa, que passe horroroso. O Anthony Davis bem agressivo pra cima do Jaren Jackson. Isso não caía aí, é só maldade demais. Conteve, não fez a falta, mas isso dá pra fazer, né? Nível dele. É uma boa defesa... No limite de cometer uma falta, não dá pra sair do chão, mas não era pra impedir o arremesso. Aqui de novo, boa defesa do Schroeder, Tyus Jones erra, e aí vira contra-ataque. Agora é o Dennis Schroeder mandando o Jamoran em direção à cobertura, mas é uma cobertura do Hachimura. E aí ele vai lá, desafia o Hachimura, e nem o Jamoran estava acertando. E depois, no fim do jogo, a gente viu que dava pra acertar, né? Dava pra acertar coisas bem mais difíceis que essa. Não era exatamente a lesão. E aí, essa transição aqui boa, de cinema pra gente ver o Lakers agredindo o garrafão. Primeiras jogadas, já o LeBron ataca o Dillon Brooks, o Austin Reeves recebe a bola, ataca o garrafão também. Com o Anthony Davis lá, com o Vanderbilt cortando em direção à cesta, o Lakers pareceu bem logo de cara... pensando em vamos atacar a cesta. Nas primeiras posses, se o Reeves está infiltrando é porque o plano do vestiário é esse, né? E essa é a jogada que o Lakers fez
ao longo de todo o jogo, principalmente no primeiro tempo, que são 2 bloqueios, geralmente para o armador, geralmente para o D'Angelo Russell. Então, um bloqueio do Austin Reeves, o segundo do Anthony Davis, e de lá pode sair qualquer coisa. Aqui saiu uma bandeja do D'Angelo Russell, seguida do rebote ofensivo do Anthony Davis. Aí aqui a gente vai ter a mesma jogada de novo, o primeiro bloqueio do Reeves, o segundo do Anthony Davis, só que dessa vez vira uma bandeja certa do D'Angelo Russell, sem necessidade de rebote ofensivo. E aí que estão marcando o Anthony Davis, né? O medo ali é de uma ponte aérea. E aí, mais uma vez, o medo da ponte aérea. Sem olhar, olhou para um lado, passou para o outro o D'Angelo Russell. E foi só isso? Não, teve mais uma vez. Só que dessa vez o passe é pro LeBron, que corta em direção à cesta e tá com um bom ângulo, né, pra atacar o garrafão aqui, porque o Santi Aldama deixou o LeBron lá livre para tentar fechar essa infiltração inicial do D'Angelo Russell, que deu certo tantas vezes seguidas, e aí ele dá um ângulo pro LeBron atacar o garrafão. E ele tá fechando a infiltração porque outra pessoa precisa seguir o Anthony Davis pro garrafão, né? Então deu muito certo essa jogada. E aqui parece que vai ser de novo. O Troy Brown Jr. parece que vai vir fazer o primeiro bloqueio, o LeBron o segundo, mas aí o Troy Brown Jr. passa reto. E olha que passe do Austin Reeves. Dificílimo. Ele deu um passe muito parecido no outro jogo e o LeBron errou a bandeja. Dessa vez o Troy Brown Jr. acertou. Deu muito certo. E por fim, claro, a gente sempre tem contra-ataques. Um bom jeito de fazer ponto no garrafão é chegar primeiro que todo mundo. O Lakers aproveitou os vários erros do Grizzlies para fazer pontos assim. Teve do LeBron. E o Hachimura aqui tem 2 pessoas, não importa, ataca, bandeja, bola lá dentro. Algumas horas antes, no mesmo ginásio, como as redes sociais não cansam de mostrar toda a quadra sendo trocada. É fascinante, né? O poder do espírito humano. O Los Angeles Clippers recebeu lá na mesma arena de nome críptico o Phoenix Suns, e o Westbrook jogou muito bem de novo. A redenção de Westbrook. E eles perderam. Mas jogou muito bem. E é o segundo jogo consecutivo com pelo menos 30 pontos do Westbrook. E algo que não acontecia há muito tempo no Clippers. Foi bem impressionante ver como ele está sendo efetivo no ataque, como o Suns tem dificuldade de marcar. Eu tô achando que essa série, infelizmente, não vai dar pro Clippers. Vamos ser sinceros, sem Paul George, sem Kawhi Leonard é complicado demais. E a gente vai falar mais disso daqui a pouco e também no podcast da próxima semana, porque a gente tem que considerar aí o futuro do Clippers. Talvez seja o podcast de despedida do Clippers. Falta mais uma derrota só, o próximo jogo em Phoenix. Então várias coisas a considerar sobre esse time que sempre parece que venceria se um dos dois estivesse disponível, e se os dois estivessem, imagina o que fariam. Mas enfim, eu tô achando que essa série tá levantando uma série de questões sobre o Suns. O Suns, muita dificuldade de defender o garrafão, muita dificuldade de marcar jogadores cortando em direção à cesta sem a bola. O Clippers está saindo muito bem no ataque e teria vencido o jogo se o Suns não tivesse saindo melhor ainda no ataque. O ataque do Suns, que a gente imaginava que ia ser muito difícil de parar, está se provando exatamente isso. É muito difícil de parar. Mais um jogo que tanto o Booker quanto o Durant chegam a 30 pontos. O Chris Paul, que acho que fez 7, 8 pontos. Os 3 primeiros quartos, estava bem discreto, acabou com 19. Ele acabou com o jogo no último período. E teve uma sequência que acabou sendo fatal, que mostra como é difícil jogar com o Phoenix Suns. Eu até separei aqui o placar certinho. Tava mais ou menos na metade do quarto período, tava 91-89 pro Suns. 2 pontinhos de diferença. Por 2 vezes o Clippers chegou a uma diferença de 2 pontos no quarto período com cestas do Westbrook. E aí o Suns pontuou em 8 posses de bola seguidas, e aí o placar foi de 91-89 para 109-96. Impressionante. De repente o ataque deles não erra absolutamente nada, e eles criam uma vantagem que é intransponível, né? Então foram 8 posses de bola, 6 chegou no ataque, arremessou e acertou, e as únicas 2 que eles chegaram a errar o arremesso, eles pegaram o rebote ofensivo e pontuaram, então a posse de bola, do jeito que se conta na NBA, não acabou. Então foram 8 posses de bola seguidas, onde eles marcaram cestas, e tiveram cestas de 3 no meio do caminho, então foram muitos pontos, de uma vez, e o Clippers não parou de pontuar no Suns, nesse caminho.
Só não foi tanto assim, né? Isso, acho. O ataque do Clippers foi muito bem. É que o do Suns é muito melhor. E o Clippers até tentou alguns ajustes defensivos. A gente viu uma marcação muito mais enérgica, muito mais agressiva em cima do Booker. Porque a gente mostrou, se você não assistiu, assista o resumo do jogo anterior. O Booker fez infinitas bandejas com muita facilidade. Dessa vez o Clippers não queria que as bandeiras fossem fáceis. Qual foi o resultado? As bandeiras foram difíceis. E o Booker acertou, ou então foram faltas no Devin Booker. O Clippers não tem outra solução que seja um ajuste tático capaz de tirar o Booker de dentro do garrafão. A questão é, vamos marcar com mais intensidade. Manda o Westbrook na cobertura para ver se o Booker tem algum problema. É uma cesta um pouco mais complicada ou é uma falta e o Booker vai lá, acerta a cesta e depois o lance livre. Ele bateu 8 lances livres, o Durant bateu 11. Foi bem difícil. E tem muita gente comentando e cobrando sobre como o ataque do Suns parece meio lento. E ontem na transmissão, o repórter que estava lá na quadra até falou que no pedido de tempo, o Durant falou: qualquer coisa que a gente for fazer, não importa que jogada, vamos fazer mais rápido. Então, tipo, eles estão insatisfeitos com o ataque. Engraçado, e dá pra ser muito melhor, É que o Chris Paul, né? O Chris Paul, ainda mais com o time na frente, no placar, quarto período, eles chegaram a ter uma violação de 8 segundos para passar no meio da quadra. Esse é o nível de lentidão do Suns. Então, e acho que tem outro fator também, que é, de novo, Booker e Durant passaram dos 40 minutos em quadra. O Durant jogou 44 minutos e meio dos 48. Então, o Clippers está obrigando o Suns a não tirar os titulares de quadra, porque o banco de reservas, a gente sabe bem, do Suns não é tudo isso, com a lesão do Cameron Payne, pior ainda. O Clippers venceu o duelo dos bancos por 26-9. Então, é uma diferença muito grande, e aí não pode entrar reserva em quadra mesmo. Então, o Suns acho que tem essa questão de ser um ataque mais lento, o Durant pedindo até mais agilidade e velocidade, mas do jeito deles, eles vão executando, parece que sempre tem um arremesso bom. Quando é um arremesso ruim, ele sai da mão dos jogadores mais capazes do planeta de acertar arremessos difíceis. E, não sei, o que você faz contra isso? Então, se você não tem a marcação individual possível, que seria Paul George e Kawhi Leonard, dois melhores defensores de mano a mano da NBA, se eles não estão ali, o que você vai fazer? Com o Devin Booker, você tem que mandar uma ajuda quando tá infiltrando, e você tem que marcar com intensidade. Não funciona. Com o Durant, você tem que dobrar a marcação. E aí gera arremessos para outros jogadores. O Durant às vezes ignora a dobra de marcação e pontua mesmo assim. Então, o que mais dá para fazer? O ataque do Suns só vai perder para ele próprio. E como a gente tá vendo nessa série, não é o caso. O Clippers precisa pontuar na mesma constância que o Suns, às vezes consegue, às vezes fica na frente do placar. E é muito difícil manter esse ritmo por um jogo inteiro, quando o seu grande pontuador é o Westbrook, que a gente sabe que tem sido inconsistente aí nos últimos anos. E, claro, o Paul George e Kawhi também são bons pontuadores e não estão aí. E o Westbrook está sendo mais consistente nesse jogo, desde aquele primeiro que ele foi 3 de 19 arremessos. Mas o Norman Powell, que tinha feito 40 pontos no outro jogo, 42, né, fez 14, com baixíssimo aproveitamento. O Bones Highland, né, fez 5 pontos, ele tinha ido bem no jogo passado também. É difícil pedir desses jogadores que todo jogo eles estejam pontuando bem, mas é o que essa série exige, é o que os desfalques do Clippers exigem, e os jogos serem disputados até o quarto período mostra o quanto essa série poderia ser uma das melhores que a gente já viu numa primeira rodada, mas a maldição do Clippers é mais forte que tudo. Ele só não tem o time completo nunca. E o Clippers chegou a estar na frente do placar no primeiro tempo. Mas aí era o Westbrook acertando bolas de 3 pontos. Que o Suns, inclusive, entrega pra ele. Eu separei uma jogada pra gente ver de como é que o Clippers conseguiu estar muito bem ofensivamente. E o Suns quer que o Westbrook acerte bolas de 3. Quando ele acerta, o time realmente impressiona. É um time bom, bem treinado, com bons jogadores, bom banco, mas poderia causar ainda mais problemas para outros times. É que pegou um favorito ao título logo na primeira rodada. Deve ficar por aí mesmo. Pois é. Então, vamos dar uma espiada aí. Eu separei jogadas pra gente ver o ataque do Clippers funcionando e depois como é que o Suns respondeu a isso, como foi a marcação em cima do Devin Booker e como não tem muito o que fazer para parar o ataque deles. Boa, vamos ver. A gente começa com uma infiltração do Devin Booker
que foi o que ele fez sem parar no jogo anterior, e a gente vê como foi mais difícil agora. O Westbrook vem nessa cobertura, correndo atrás, perseguindo, tentar fazer esse sanduíche, quase matou o Devin Booker, inclusive olha pra ele. Matou a câmera ali. Mas é bandeja do mesmo jeito. E aqui, ó, o Zubat marcando bem alto pra você tirar completamente a infiltração. E olha como a jogada termina. O Devin Booker recebe a bola de novo pra esse arremesso. É muito cruel, né? Porque você tirou o arremesso de meia distância que você queria, porque o Eric Gordon tá acompanhando e o Zubat subiu um pouquinho. E aí dá espaço pro Ayton e todo mundo começa a girar. E aí ele não tem espaço pra arremessar, todo mundo foi lá e tirou a zona morta, aí só esqueceram que o Devin Booker existia de novo. Aqui de novo ele recebendo esse corta-luz, contornando tudo. E se a gente puder voltar essa jogada, olha a função do Terrence Mann. Ele tá lá na zona morta, lá de cima. Assim que ele vê que o Booker tá passando, ele já vai pro garrafão. Ele é a cobertura perfeita, não dá pra cobrir melhor do que isso. Pulou em cima da bandeja, é só mais difícil. Daria pra ser melhor, que é o Terrence Mann ser mais alto. Isso ajudaria bastante. Mais alto, mais forte, esse é o Wembanyama. E errou, mas não foi o comum. Aqui, mais uma vez, ele ignora o corta-luz do Ayton e aí dá esse arremesso de meia distância, porque o Clippers está tirando a possibilidade de infiltrar. O Zubat esse jogo marcando bem alto. Onde está o Zubat? Fechando a porta para infiltração, mas aí ele vai até... E olha que crueldade. Aí é maldade, né? Cesta e falta. É muito complicado se você tira a infiltração, você dá a meia distância. E aí, se você tira a meia distância, o Booker chega na cesta. E naquela sequência do quarto período, o Tyronn Lue tentou o Zubat, tentou o Plumlee, tentou com o time mais baixo. E aqui a gente sai de uma dobra. Quando começa, o Plumlee tá fazendo essa dobra. E aí a bola vai parar nas mãos do Chris Paul, que escolhe o lugar da quadra dele e sempre arremessa. E aqui a pressão no Booker. Só que quando você tá em pressão no Booker, mesmo que faltam só 5 segundos, alguém vai ficando livre, o Suns vai trocando bola. E adivinha? Ridículo. Absurdo. Nem precisava, a bola tocou no ar, o Chris Paul não percebeu. E deu esse arremesso. Que foi o que terminou aquela sequência de 8 posses de bola que o Suns pontuando. Então a gente tá vendo, o Clippers deixou a vida do Suns um pouco mais difícil, mas o Suns é perfeitamente capaz de acertar arremessos difíceis. E aqui já estamos no Clippers, vamos ver o ataque que funcionou tão bem no primeiro quarto. Olha o Westbrook conseguindo infiltrar com facilidade, porque o Ayton não tava lá, né? E esse é o Westbrook dos bons tempos, né? Na época do Westbrook, você tinha da NBA. Ele pega a bola com um defensor na frente dele, passa por ele e faz uma bandeja. E o Ayton foi saindo do garrafão preocupado com o passe pro Zubat. Esquisito, né? A defesa de garrafão do Suns tá bem complicada. Essa aqui o Ayton só pula pro alto, mas fica uns 15 centímetros longe do Westbrook. Não tenta o toco. E o Booker não conseguiu acompanhar. É o Westbrook sendo muito agressivo, muito explosivo, chegando antes no garrafão. E nessa, olha lá, olha a marcação que eles fazem no Westbrook quando ele tá no perímetro. Olha a reação do Durant, é maravilhosa, né? Porque é o Durant quem deveria ter feito aquela cobertura, ele simplesmente ignora. E aí, esse é vintage. Ele vai trazendo a bola, parece que não tem nada, de repente... Ele ignora o corta-luz, né? São 2 corta-luzes, igual a jogada que a gente viu agora do Lakers. Pra usar os 2. Ele ignora os 2, só que os jogadores do Suns estão esperando que ele use. O Ayton tá aqui, ó, do lado de cada quadra, esperando que o Westbrook saia daqueles 2 corta-luzes. E ele simplesmente explode. Ele vê que o garrafão tá vazio e com um drible tá na frente de todo mundo. Esse é o melhor Westbrook, o que consegue deixar os outros pra trás. E o que acerta a bandeja no final, né? Porque no Lakers não acertava uma. E aí ele atacou o Booker várias posses de bola. A gente vê, quando precisa ele joga de costas pra cesta. Ele parece só mais forte. Ele só não acerta, mas então, agora tá acertando. No Lakers ele fazia isso todo jogo. Ele virava e jogava um tijolo por cima. E aí, de novo, olha a defesa que o Durant faz no Westbrook quando ele tá no perímetro. E aí, dessa vez, o Westbrook dá 2 passinhos pra frente e acerta esse arremesso. Na Conferência Leste, o 8º colocado Miami Heat venceu categoricamente até o Milwaukee Bucks, abriu 2-1 na série e é só a série mais triste da primeira rodada. É muito triste por
lesões diversas aí. Porque o jogo 1 é o jogo que o Antetokounmpo se machucou, é o jogo que o Tyler Hero se machucou. O jogo 2 é o jogo que o Jimmy Butler se machucou, mas depois voltou. E ontem, né, o Jimmy Butler se machucou. Se machucou de novo, né? Ah, no jogo 2 não teve lesão? Teve alguém que se machucou no jogo 2 e acabou voltando. Não, o Jimmy Butler mesmo. Foi o Jimmy Butler. Isso. O Jimmy Ele Butler saiu e caiu com a voltou. bunda no chão. Isso, e aí ontem ele se machucou de novo, mas também conseguiu retornar. E ontem foi a lesão do Vitor Oladipo, infelizmente. Finzinho do jogo, o joelho dele só cedeu. Ele tentou fazer uma infiltração, o joelho não conseguiu fazer o movimento que precisava, ele simplesmente abortou a jogada, o pé que ficou de apoio escorregou, ele ficou no chão e não teve reação nenhuma. Ele não gritou, ele não demonstrou nenhum tipo de dor, ele ficou parado, estático, olhando pro joelho. E aí um companheiro veio ver o que estava acontecendo, perguntou se ele estava bem, e aí o Oladipo só respondeu em silêncio com a cabeça, assim, não. E ficou lá, até que tenham vindo tirá-lo de quadra. Trouxeram uma maca, ele se recusou a usar a maca, então ele saiu apoiado em 2 funcionários. E alguma coisa muito séria rolou, a gente não tem ainda informações. A gente não sabe o detalhe de qual é a lesão, o que rompeu, mas provavelmente uma lesão séria que vai deixar ele de novo fora da NBA por muito tempo. São 3 anos consecutivos de lesões graves no joelho. Então o próprio Eric Spoelstra depois do jogo e outros jogadores do Heat falaram que estão felizes pelo jogo, eles jogaram bem, um jogo importante, estão vencendo a série. Alguns jogadores que estavam jogando mal jogaram bem, tipo o Duncan Robinson, mas o clima era meio que de velório no vestiário depois, porque todo mundo sentindo muito pelo Oladipo. E são várias lesões diferentes. O próprio Bucks está aí preocupado que a série deveria ser fácil mesmo sem o Antetokounmpo, não está sendo, e aí você não quer apressar o Antetokounmpo, ele precisa estar saudável aí pro resto dos playoffs. Mas em quadra, o Heat conseguiu jogar muito bem, atacou muito bem e chegou a acertar 12 de 19 bolas de 3 pontos no primeiro tempo. Não, foi surreal. Que foi o que abriu a vantagem, assim, que ficou o resto do jogo. O começo do jogo foi espetacular pro ataque do Heat, que a gente sabe que é o ponto fraco do time. Mas o ataque do Heat é outra coisa quando tem as bolas de 3 caindo. Isso é um time que depende que as bolas de 3 abram espaço para que o resto das coisas aconteçam. Porque né? é um ataque de muita movimentação e a graça é que o Gabe Vincent, o Max Strus ou o Duncan Robinson, depois que ele entrou, eles estão se movimentando bastante. Aqueles handoffs com a Adebayo, a infiltração do Jimmy Butler, é tudo meio estéreo se não tem a ameaça do arremesso de longe. Você roda e é um arremesso que nunca entra, ou é um arremesso que o cara tá livre porque o adversário quer que ele arremesse, de tão ruim que ele tá. Então acaba... É bonito a movimentação e não gera pontos. Quando os arremessos de 3 estão entrando, e quando a defesa começa a reagir esses arremessos de 3, aí acabou. E a gente já brincava disso antes, mas eu confirmei o dado. O Heat é o líder em estouros do cronômetro de 24 segundos na NBA. Porque eles movimentam, giram, e aí ninguém arremessa, ninguém encontra o arremesso que queria, ninguém tá quente, ninguém tá com confiança, estoura o cronômetro. E aí eles tentam de novo. Mas e é bonito, até você ver que passou 24 segundos e eles deviam ter arremessado. E nada acontece. Dessa vez, com as bolas de 3 pontos caindo, não só o ataque começou a fluir e começou até a decidir mais rapidamente, mas começou a ter mais espaço para infiltração, e aí as movimentações envolveram vários cortes para a cesta sem a bola. Foi um ataque muito bonito de ver. O Jimmy Butler marcou 17 pontos no primeiro quarto. Foi uma sequência de 19-0, muito impressionante. E as 12 bolas de 3 no primeiro tempo, recorde da história da franquia. Então, espetacular. Esse é o ataque que o Heat sonha em ter. Porém, a má notícia é que o primeiro tempo foi o primeiro tempo dos sonhos para o ataque do Heat e o jogo estava 66-53. Eles abriram... Não era uma diferença de... Foi a vantagem do Lakers no primeiro quarto. 13 pontos de vantagem com o melhor ataque que o Heat pode sonhar em ter, e o Bucks sem o Antetokounmpo do outro lado. É realmente uma série muito complicada para o Heat. Mas eles estão aproveitando, né? O importante para o Heat é aproveitar enquanto o Antetokounmpo não volta.
Pois é, eles têm que vencer esses Eles jogos. têm que vencer esses jogos, criar o problema e o Bucks que se vire. Ontem eles não conseguiram se virar. Até no segundo tempo, o Heat tinha acertado 12 de 19, o segundo tempo o Heat acertou 4 de 14 bolas de 3. É muito difícil manter o ritmo, né? Mas aí eles conseguiram manter a diferença, essa de 13 do primeiro tempo, na defesa. O Bucks começou a cometer um monte de turnover, então essa é a questão dos playoffs que deixa a gente louco, né? A gente viu aquele ataque do Bucks lindo no jogo passado, e troca passe, e arremesso, e tira o Adebayo do garrafão, e a bola vai pro Brook Lopes, e ninguém marca o Brook Lopes. E o que eu faço contra esse ataque? No jogo seguinte nada funciona. Acho que no primeiro tempo, o ataque teve alguns deslizes, algumas bolas que deveriam cair não caíram, mas estava funcionando. O primeiro tempo foi um bom primeiro tempo do ataque do Bucks. Não foi aquele dos sonhos, mas foi bastante competente. É que no segundo tempo, foi um daqueles jogos que nada dá certo. Eles erraram arremessos difíceis, eles erraram arremessos fáceis, eles erraram bolas completamente livres, eles perderam bolas forçadas e também bolas que não tinha ninguém por perto. Mas o que me incomodou mais foram os turnovers. Eles começaram a bater, foram bastante turnovers, 18 desperdícios de bola no jogo pro Bucks, muitos no segundo tempo, especialmente os do Jrue Holiday e o do Joe Ingles, que estavam comandando muito do ataque. E eu fiquei com essa impressão e depois eu fui conferir cada um dos turnovers, todos passe errado. Não é que o Jrue Holiday e o Ingles cometeram falta de ataque, andaram com a bola, pisaram na linha, são todos passes errados. Então tudo aquilo bonito que a gente viu no jogo passado, eles não estavam conseguindo. O Heat estava bem ativo e o Bucks começou a hesitar. Teve uma jogada, a gente até estava vendo junto o jogo na casa do Danilo, que o Jrue Holiday entrou no garrafão, pulou, tinha a bandeja e ficou meio... tenta um passe pro Brook Lopes. Não precisa passar, ele devia passar a bola. E o Adebayo desvia o passe, a bola nunca chega em ninguém, tanto que o Brook Lopes tentou 9 arremessos. Acertou só 3. A bola não chegava nele igual chegou no jogo passado. Muito braço do Heat desviando. E aí foi dando confiança, né? O Heat foi fazendo uma defesa cada vez mais agressiva, na linha dos 3, e o Jrue Holiday tentando lá, tentava um passe, não conseguia, e aí o ataque do Bucks morreu no segundo tempo. E quando você consegue gerar a bola de 3 pontos e elas não caem, a sua confiança vai virando farofa, você começa a procurar arremessos cada vez melhores, e aí, se você passa muito a bola contra o Heat ativo na defesa, eventualmente você vai começar a cometer turnovers. Foram os 3 criadores de jogada do Bucks. 5 desperdícios de bola pro Middleton, 5 pro Holiday, 3 pro Joe Ingles. Pois é. Então 13 dos 18 turnovers nos caras que deveriam criar o ataque do time. Eles não conseguiram e isso impediu o Bucks de conseguir uma reação no segundo tempo, que foi quando o ataque do Heat voltou ao que a gente está acostumado. Isso, então o Heat usou esse momento em que o ataque foi espetacular para criar uma vantagem e depois teve que segurar o Bucks. Com a defesa, que aí sim é característica do Miami Heat. E o que não foi característico, quer dizer, é característico de tempos imemoriais. Foi o Duncan Robinson estar em quadra, acertar as bolas de 3 dele. Ele ganhou o contrato gigantesco que ele tem, porque o Heat percebeu quão essencial era que ele tivesse em quadra acertando os arremessos dele. É que a questão é que ele virou mais um desses especialistas em bola de 3 que não acerta a bola de 3. E aí... É um problema. É um problema bem sério, e ele é um problema defensivo também. Então não faz sentido você colocar ele em quadra se ele não acerta os arremessos. Eu acho que o Heat colocou ele em quadra por desespero, porque precisava acertar essas bolas. Por falta de opção. Acho que se não fosse a lesão do Tyler Hero, ele não estava em quadra. Sem dúvida, ele tá ali porque o Tyler Hero não está disponível. Ele acertou as bolas de 3. A defesa do Bucks desesperou. Começou a marcar ele o mais alto possível, ao nível tal que ele deu um passo pra frente contra o Jrue Holiday e ele tinha uma infiltração. E ele foi lá e fez bandeja. Você lembra a última vez que o Duncan Robinson fez uma bandeja? Não lembro. Se isso aconteceu, aí eu não tinha visto. Então, o Heat que acerta bolas de 3 tira completamente a defesa do Bucks do sério. A defesa ficou bem descaracterizada, eles se aproveitaram disso. E não é sempre que vai acontecer. Mas quando acontece, você tem que fazer bom uso. Aproveita, ganha o jogo, vai saber se o Antetokounmpo volta na próxima partida. O Heat tem que tirar proveito disso. Tirou, tá com vantagem na série. E agora vamos esperar as notícias pro jogo 4. Isso. E aí eu separei
várias jogadas pra gente ver esse ataque das bolas de 3 pontos do Heat funcionando, especialmente no primeiro quarto, e depois como no segundo tempo as coisas não deram certo pro ataque do Bucks, e aí a diferença foi alargando. Vamos pro ataque dos sonhos do Miami Heat no primeiro quarto. Jogada de transição, correria, Jimmy Butler atacando a cesta. A gente viu como eles têm tido muito mais sucesso acelerando o jogo, né? E aqui, excelente defesa do Jrue Holiday no Jimmy Butler. E aí, a falha defensiva do Bucks. Eles simplesmente demoliram. Ninguém sabia se ficava no Kevin Love ou se acompanhava o Jimmy Respeito Butler. demais pelo Kevin Love. E é isso, né? O Kevin Love transformou esse hit nessa série porque ele acerta a bola de 3 pontos. Isso já muda completamente a movimentação do hit. De novo, marcação individual do Jrue Holiday. E não vem ajuda. Não veio dobra. Com o Jrue Holiday marcando, normalmente não precisa. E aí, se o Jimmy Butler consegue esse arremesso, o ataque é dos sonhos. E aqui... Isso não tem coisa que define mais ataque dos sonhos que o Jimmy Butler acertando bola de 3. E dá pra ver como o Bobby Portis dá espaço só. Esse é o arremesso que, na prancheta, você escolhe que o Jimmy Butler possa dar. Aí o Jrue Holiday infernizando a vida do Adebayo. E mesmo assim a bola fica com o Jrue Holiday não só não vai, como fica tentando parar um possível passe pro garrafão. Ele ignora o Jimmy Butler. É que o Jimmy Butler só acerta a bola de 3 nos playoffs. O pessoal tinha que ter aprendido a essa altura já. E aqui eu achei uma jogada bastante emblemática, porque em geral quando você tá no perímetro com o Brook Lopes, você quer arremessar por cima dele. O Jimmy Butler foi lá, infiltrou, levou a bola pra baixo da cesta e converteu a bandeja. Muito difícil. Muito difícil. E aí a diferença tá em 15. E aí o Jimmy Butler cortando por trás da defesa. E aí, de novo, jogo em velocidade, né? Você não deixa a defesa do Bucks se posicionar. E foi nas costas do Jrue Holiday. O Jrue Holiday que vacilou nessa. Já não é a primeira vez. E aí... Isso por baixo do corta-luz do Kevin Love. Por quê? Ele não vai arremessar de 3. Se arremessar, não vai converter. Tá convertendo. De novo, a mesma jogada com o Kevin Love. Dessa vez ele infiltra e dessa vez, o Brook Lopes. Essa é a maldade. Dessa vez eles foram certos. Ficaram no Jimmy Butler. E o Brook Lopes foi fazendo drop. Contestou o arremesso no lugar certo. Jimmy Butler foi espetacular ontem também. E aí que ele sentiu a pancada. E agora, jogadas do Duncan Robinson. E olha como ele sai completamente livre de um corta-luz. Era isso que a gente tinha visto e era imparável, né? Como é que você marca isso se o Duncan Robinson arremessa tão rápido só saindo de um corta-luz simples? É que ele parou de acertar. Melhor defesa. Quando o cara se marca. E agora, esse é um arremesso de confiança. Eu trouxe aí porque é bastante emblemático de como mudou a mentalidade. O Duncan Robinson, ele estava hesitando em dar esses arremessos porque ele não acertava. Agora arremessando na correria, em transição. Realmente voltou a ter confiança no arremesso. E eu acho que ele está em quadra, alguma coisa ele mostrou nos treinos, né? Aqui saindo desse handoff com o Adebayo. Essa é a jogada característica dele. Essa parceria com o Adebayo que deu tão certo quando ele chegou no Miami Heat e rendeu o contrato. E aqui deu tudo errado. E isso é muito engraçado. Já estavam com medo das bolas de 3 pontos dele. Já é o quarto período. Olha como o Jrue Holiday marca. A possibilidade de uma bola de 3. Ele vai andando pra frente. O Jrue Holiday fala, não, você não vai arremessar. Continua andando pra frente, o Duncan Robinson só dá um passo, tem uma bandeja. E o Jrue Holiday tenta roubar a bola, né? Em vez de tentar se colocar na frente de novo. E agora a gente vai pro o ataque do Bucks no segundo tempo. Funcionou bem no primeiro tempo. Olha esse arremesso livre. Nada. Não, mas foi só esse arremesso livre que eles tiveram no segundo tempo? Não. Teve vários. Que tal esse aí vindo da infiltração do Jrue Holiday? Olha que bola completamente sem marcação. E nada. O ataque do Bucks não funcionou. Mais um arremesso livre. Necas. E pra gente encerrar a rodada, o Philadelphia 76ers, lá no Brooklyn, ganhou do Nets de novo, 4-0, varrida, Nets eliminado. Obrigado por participar. Isso, foi legal a tentativa. E acho que esse último jogo foi aquela derrota moral que precisava para encerrar uma série. Porque a última já foi boa derrota, né? moral, mas pelo menos o Embiid estava em quadra. Então, acho que essa é a dor moral que o Nets vai sentir. O Embiid estava disponível? Não estava. Tá, então o Harden jogou bem, né? Não, ele acertou 4 de 18 arremessos. Não, tudo bem. Então deve ser porque o Maxey jogou muito bem, né?
6 de 20 arremessos. Não, então o PJ Tucker acertou bola de 3, né? Não, ele acertou 1 de 6 arremessos, só uma bolinha de 3 pontos em 4 tentativas. Tá, então o que raios aconteceu? Porque se todas as estrelas, todos os bons jogadores de apoio do Sixers jogam mal, o Nets não tem a obrigação de vencer essa partida? Não, deveria. São 2 jogos que a gente olha pelo que aconteceu na partida, todo o caos do jogo passado, a expulsão do Harden, a lesão do Embiid, e não, aquele é um jogo pro Nets ganhar. E esse, de novo, a ausência do Embiid, o aproveitamento ruim dos arremessos dos Sixers, mais um jogo que você olha, tudo tava lá, o Nets só, pelo jeito, não tem a capacidade que a gente sonhava, e tanto que foi um jogo de placar baixo, tá? Foi a série, né, com os placares mais baixos. O Sixers ganhou de 96-88. De novo não chegou em 100 pontos. Então, e a defesa do Sixers é realmente boa, mas costuma ser muito melhor com o Embiid. Você tira o Embiid, tem alguma coisa a mais pra você tirar lá. O Nets não conseguiu tirar nada, só um jogo triste aí pra encerrar a temporada deles. E sabe quando você acaba uma série e você pensa, mas se eu tivesse com o Kawhi Leonard saudável, se eu tivesse com o Paul George, se o Embiid não tivesse jogado do outro lado, sempre consegue dar uma desculpa, né? O Nets devia estar, se eu não tivesse trocado Kevin Durant e Kyrie Acho Irving... que é a única desculpa que dava, porque tudo que poderia ter facilitado a vida do Nets de fato aconteceu e só não foi suficiente. Não, eu fiquei pensando se eles tivessem conseguido roubar aquele jogo passado, que eles estavam ganhando até os minutos finais e o Maxey ficou louco e ganhou o jogo sozinho, porque o Embiid não jogou essa partida e o Doc Rivers falou que ele acha que é meio 50-50 a chance do Embiid estar disponível para o jogo 1 da próxima rodada, que deve começar só no fim de semana. Caramba, então vai ficar muito tempo parado. Então tinha a chance do Nets ganhar o jogo 3, chegar animado para um jogo 4, podendo empatar com os Sixers, que não ia ter o Embiid talvez até o fim da série. Que mundo paralelo louco ia ser esse. Mas o Nets só não teve talento e capacidade para isso. Mais um jogo aí de placar baixo, que eles jogam mal, não tiram proveito. Cederam aí 8 rebotes ofensivos pro Paul Reed, que foi o titular na ausência do Embiid. O que foi até, talvez seja a história interessante desse jogo, porque sem o Embiid, o Nets sonhou em ter o Nick Claxton dominante. A gente não precisa tentar um small ball para tirar o Embiid do garrafão, não. Vamos usar o Nick Claxton como a gente sempre sonhou, assim. Vamos usar ele com uma força ofensiva. De fato, 8 de 10 arremessos, 19 pontos, 12 rebotes, um bom jogo. Mas o Paul Reed arrebentou com ele quando precisava, 10 pontos, 15 rebotes, 8 rebotes ofensivos. O Paul Reed é uma boa história para os Sixers. Saber que ele dá conta, especialmente na parte defensiva, ajuda muito. Bom, ele ganhou os minutos do Montrezl Harrell ao longo da temporada. O Montrezl Harrell saiu da rotação completamente. Mas, né, Claxton, a gente esperava mais. Pois é, nada deu certo, o Nets não tinha poder de fogo suficiente, a defesa dos Sixers foi só demais para eles. Uma eliminação esperada, mas nesses termos, meio melancólica. É verdade, até mesmo que esperado, conseguiu ser mais feio do que a gente imaginava. E como a série acabou, o jogo foi cheio de ausências importantes, não tem ajuste para a próxima partida, a gente nem separou o lance, já tá longo, né? Vamos para a maldição bola presa KTO? Vamos sim. Então vamos que a gente tem dinheiro para gastar agora. Dani. Opa! Acertamos uma quádrupla, compensou uma semana de erros anteriores. A gente teve a aposta de 3 em 3, ganhou quase R$30. 10 dias que a gente pode errar em sequência e a gente vai só voltar ao que a gente estava antes. Perfeito, a gente precisa acertar uma quádrupla a cada 10 dias. Essa é a nossa meta. Essa é a nossa meta. Para continuar brincando. Mas a gente pode dobrar a meta. A gente pode ganhar 2 seguidos. Claro, vamos tentar hoje, porque hoje tem quádrupla outra vez. Mas hoje eu acho que é bem mais difícil. Vamos lá. Porque hoje a gente tem Knicks e Cavs em Nova York. O Cavs precisa responder aquele vexame do jogo passado, mas vai ser o bastante. Essa tem sido uma série de que tudo que aconteceu num jogo não se repete no outro. E eu acho que o Cavs consegue ganhar. Eu já passei vergonha dizendo que eu não lembro como era o Knicks pontuando, agora não lembro como é o Cavs pontuando, então eu não lembro de nada, minha memória é horrorosa, você que decide. E aí, lembrando que fui eu que decidi o do Lakers, tirei de você a responsabilidade. Foi uma boa estratégia, né? E aí acabei com a maldição bola presa do Dennis com o Lakers. Eu acho que essa série tá com cheirinho de ninguém ganha 2 seguidas. Tá bom.
Então acho que o Cavs vai vencer e vai empatar. Quanto tá pagando? Que a KTO acha? Tá pagando 1,74 cada realzinho apostado no Knicks e 2,15 o Cavs. Então o Knicks é um pouco o favorito. Knicks é um pouco favorito. Joga em casa, realmente, eu entendo esse favoritismo, mas eu acho que o Cavs tem respostas para dar. Perfeito. E o RJ Barrett não vai jogar bem 2 jogos seguidos, né? É difícil mesmo. Não tem sido a tônica dele no time. E aí depois tem Warriors e Kings. São 2 jogos difíceis de apostar logo de cara. O Warriors bem favorito pela KTO. Paga 1,30 contra 3,75 do Kings. A gente tem que lembrar que para a KTO o Warriors era muito favorito para ganhar essa série desde o começo. E tá jogando em casa, onde eles são realmente uma potência. Draymond Green está de volta. Eu acho que o Warriors ganha mesmo. Não sei, eu acho que vai ser um jogo mais difícil que o jogo passado. Bom, eu quero dizer que eu apostei no Kings todas as vezes, acertei 2 e errei uma. É o placar da série. Que é o placar da série. Porque paga muito melhor, eu iria com o Kings. Você não acha que tem uma chance? Não, tem uma chance, claro. Então vamos. Tem uma chance. Então eu acho que o Warriors tem mais chance. E a KTO concorda. Então, Celtics e Hawks. Paga 1,41 Celtics, 3 o Hawks. Eu não acho que essa série volta empatada para Boston. Seria bem esquisito. Eu vou apostar no Celtics. Eu acho que o Hawks vai se despedir dos playoffs com a imagem do jogo passado, o que já tá tudo bem. Já deu espaço para sonhar. E depois temos o Wolves e Nuggets fechando a noite. O Nuggets é favorito pagando 1,58 e o Wolves paga 2,45. Não tá tão distante assim. O Wolves é mais favorito que o Kings. Incrível. O que me empolga para apostar no Wolves foi o discurso do Anthony Edwards depois da partida. Que foi? Ele tava puto no vestiário, falando: isso aqui acaba quando alguém ganha 4. Ninguém ganhou 4 ainda. Mas tá 3-0, não tá 4. Então a gente vai voltar no próximo jogo e tava espumando. Voltar no próximo jogo e perder. E aí acabou de vez. Aí sim. Eu acho que tem uma chance da famosa varrida de cavalheiros. Tá bom, o Wolves ganhar esse jogo, o Nuggets atropela no outro. Acho que existe essa possibilidade, mas apostar no Wolves é sempre sofrido, né? E nem sempre. Aliás, o último jogo foi assim. O Wolves veio com intensidade, veio com vontade, a torcida participou do jogo, o Anthony Edwards jogou bem e funcionou para, sei lá, eles começarem o jogo bem. Não para ganhar os 48 minutos. Então não boto tanta fé, mas eu queria, porque é uma história legal. Eu gosto do Anthony Edwards. Vamos lá, vamos então. Não sei se vai pagar bem. Pegou... Então, recapitula aí pra gente. O único favorito do segundo a KTO que a gente pegou é o Celtics. A gente pegou o Cavs, que paga menos, o Cavs que paga mais, o Kings que paga mais e o Wolves que paga mais. Perfeito, legal. Quanto vai ser essa quádrupla? Nossa, acho que seria maior. A gente vai apostar 3 e vai ganhar R$83. Não pode ganhar, a gente ganha um dia e acha que manipula o universo. É muito legal, né? Quando você aposta 3 e ganha mais de 80, é porque você tá fazendo alguma coisa errada, né? Muito errado. Você tá viajando. Não, ridículo. Não, legal. Tô empolgado já. Se a gente ganhar essa, amanhã eu venho aqui, eu vou estar tão confiante que vou apresentar sem camisa. Assim. Aliás, deixa eu aproveitar, você ganhou na Mega Sena ontem? A gente tá aqui gravando, né? Então tem isso, tá? Só queria confirmar. Não acertei um número. Acertei 2. Então. Acertei dois números. O dia que por acaso, não tem resumo da rodada? Você já sabe por quê. É difícil gravar o resumo da rodada em Cancún. É isso, gente. Até o resumo de amanhã. Até. E aperta o sininho aí para ser notificado. Entra sempre mais ou menos na hora do almoço, mas aperta para você saber exatamente quando está no ar. E conta pra gente que se você está almoçando, deixa o like no vídeo. Siga a gente nas redes sociais, no TikTok, no Instagram e no Twitter. Ajude o Bola Presa a chegar em mais gente com esses resumos da rodada. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau!